por vocês no mundo. Olá, boa noite, companheiros. Estamos aí mais uma vez começando nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos aí já com 9 colegas conosco, e em breve outros mais. É uma alegria mais uma vez a gente estar junto para o estudo de hoje, em que a gente vai tratar das questões 902 até a 905 no dia de hoje, tá? Vamos então iniciar com a nossa prece, o Evangelho. Começar com a leitura aqui do item 2 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, nós vamos fazer a nossa prece, convidando a todos para nos interiorizarmos mais uma vez. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos, buscarmos a presença de Jesus no nosso lar nessa noite, uma vez mais, para esse encontro, que é um encontro conosco mesmo. Temos certeza, é encontro de algumas famílias, conosco por meio do Evangelho, em que mais uma vez nós seremos alimentados pela verdade, para bem aproveitarmos a hora presente. Rogamos aos bons amigos espirituais que nos envolvam nessa noite, mais uma vez, que nos auxiliem, nos amparem, que seja uma noite de troca de boas vibrações, de sentimentos elevados e de ideias que nos orientem para uma nova ação. Muito obrigado, companheiros. Graças a Deus. Beleza? Vamos lá. Então, boa noite para os que chegaram agora. Nós vamos iniciar, então, com o estudo da questão 902 de O Livro dos Espíritos, que eu vou jogar na tela.
Vamos lá. Boa, está aqui aparecendo. Então, a gente veio nas últimas semanas, né? Ou na última semana, a gente estudou 3 perguntas que falavam bastante sobre a questão das riquezas, dos bens materiais. E hoje é uma pergunta que ela vai um pouquinho na mesma direção, mas nós vamos explorar ela num outro sentido, tá? Nas últimas semanas, eu, Rodrigo, Adão, conversamos bastante aqui sobre a questão das posses, de como elas são, os bens materiais são usados, fazer o bem, né? Por meio das posses que a gente tem, o bem material, como fazer, como não fazer. Acho que tivemos uma discussão muito legal na última semana. E, aliás, fica o convite para que a gente volte a participar juntos hoje, né? Que a gente tenha essa troca de ideias, de impressões, de dúvidas, como a gente teve na última semana. Foi muito legal, muito proveitoso. E aí, hoje, aqui na questão 902, vamos lê-la aqui. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Tal sentimento dizem os espíritos, não há dúvida, louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Bom, o que nós vamos explorar um pouquinho nessa pergunta? Os espíritos falam muito diretamente para nós, né, sobre o interesse por trás das nossas ações. Por quê? Kardec coloca a situação hipotética daquele que busca as posses, o dinheiro, né, com a justificativa de fazer mais bem. E eu conheço alguns companheiros que já tivemos diálogos nesse sentido, que dizem, puxa, eu queria, né, se eu tivesse mais oportunidade, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse um dinheiro, eu faria muito mais bem para as demais pessoas. Mas os espíritos colocam aqui uma questão que, para nós, tem um sentido mais amplo até do que a questão dos bens materiais, e que, logo que eu li essa pergunta, foi a primeira reflexão que eu fiz, que é em relação às nossas intenções. O que está por trás das ações que a gente faz no mundo, né? Tem muitas coisas que nós usamos a justificativa de que estamos fazendo porque queremos o bem daquele para quem a gente está servindo, né? Não necessariamente doando algo material. Vamos pensar nessa situação que nós estamos vivendo hoje dentro do lar, né? Daqueles que eventualmente, daquelas situações em que eventualmente a gente diz assim, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui em casa rapidinho, vou tentar colocar as crianças para dormir, ou sei lá, vou fazer alguma pequena ação, que é bacana, são iniciativas no bem, né, que a gente começa a tomar. Mas o que está por trás disso, verdadeiramente? Porque muitas vezes eu estou fazendo bem para alguém pensando num benefício pessoal para mim mesmo, não é? Que é claramente o que os espíritos perguntam aqui. Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal essa ação? Será que quando eu me coloco, por exemplo, na posição de, eu vou fazer alguma coisa pelas pessoas da minha família, eu vou comprar, vou dar um presente para elas, tá?
Vamos colocar uma situação, por exemplo, que com filhos acontece muito hoje, que eu já me peguei fazendo. Vamos comprar um pacote de internet aqui em casa, vamos comprar um brinquedo para elas, vamos fazer alguma coisa para elas para agradá-las. Será que isso é o bem? Será que eu estou realmente preocupado em fazer o bem, em atender uma necessidade desse espírito que está comigo? Ou será que eu estou fazendo alguma coisa para não ser incomodado, para ser elogiado, né? Nós, como pais, principalmente, precisamos tomar muito cuidado, porque para não cairmos numa culpa, né, inconsciente de achar que nós temos que dar aos nossos filhos, ou mesmo às pessoas da nossa família, tudo o que de material a gente consiga dar. E às vezes até o que a gente não consegue dar. Porque por trás disso, normalmente, tem um interesse de se livrar de um sentimento que vem da noção de não poder atender às expectativas do outro sobre nós mesmos, ou de um sentimento de não se sentir capaz de fazer aquilo que talvez fosse esperado de mim, do ponto de vista material. Ou seja, no fim do dia, eu não estou preocupado em proporcionar algo de bom para o outro, eu estou preocupado em atender uma necessidade minha, de prestígio, de poder, do que quer que seja. Essa é uma situação que na nossa encarnação, se nós formos pensar, se estendem a várias outras situações. O Adão, que está aqui do meu lado, ele já comentou uma vez lá na nossa casa, e depois que ele falou, comecei a prestar atenção, na situação de você ter alguém doente, às vezes na família, e ficar muito aflito com isso, né? E querer que a situação se resolva logo. E aí a gente começa a pensar, quando isso acontece conosco, né? O que eu estou sentindo de verdade? Eu já tive situação na família de não poder estar presente, mas de ver alguém passando uma necessidade material. E aí, me colocar diante da possibilidade de, a gente tem condição de ajudar, a gente tem condição de suportar. Vou fazer, mas vou fazer por quê? E refletindo, a gente chega na análise de que nós estamos fazendo, de que eu estava fazendo isso para me livrar do problema. Primeiro, para me livrar de um problema. Segundo, para não ficar com uma imagem ruim, né? E quando eu percebi isso, né, isso me possibilitou levar à reflexão do seguinte, mas espera um pouquinho, será que doar isso que está sendo pedido agora, será que é realmente a necessidade dessa pessoa? Pode até ser materialmente, tá? Mas será que é isso mesmo? Na situação de quem está doente, às vezes a solução fácil ou de arrumar alguém para cuidar, né? E a gente tem na família, não só, né, acho que muitos têm essa experiência, quando você tem alguém mais velho doente e tem vários irmãos para cuidar. E em muitas famílias fica aquela disputa do quem vai cuidar, né? Por que fica essa cobrança, às vezes, ou essa situação? É que muitas vezes a gente não está simplesmente querendo empurrar para não ficar com a sensação de que eu não fiz nada, né? E quando a gente está nessa condição, é muito comum a gente ficar se colocando desculpas para não fazer tudo aquilo que seria o bem de verdade que a gente poderia fazer, né? Então, eu não vou visitar a pessoa porque eu moro longe. Com essa ferramenta maravilhosa que nós estamos usando aqui para falar do Evangelho agora, por exemplo. O meu irmão, a minha irmã pode cuidar melhor porque ela tem mais jeito, porque ela sabe mais. Quer dizer, a gente vai arrumando desculpas para fazer coisas, né, que nos dão uma sensação íntima de que a gente agiu, de que a gente não ficou parado, de que a gente cumpriu com a obrigação ou cumpriu com o dever, né, mas na verdade não movimentou a roda do bem.
E para movimentar essa roda, como a gente falou algumas vezes, né, é necessário que eu saia do campo do meu interesse pessoal. Isso não é novidade nenhuma, né? Paulo de Tarso, a gente estava lendo há pouco aqui, dizia já em uma das suas cartas, né? Procura agir nunca pelo teu próprio interesse, mas pelo do teu próximo. E a gente fica rodando em cima dessa teoria e dessas palavras, mas a gente precisa fazer um exercício para nós mesmos, assim, do que está me movimentando quando eu procuro alguma coisa ou quando eu ajo numa determinada direção. Se realmente eu estou preocupado em atender uma necessidade real daquele espírito que comigo convive, ou se isso é apenas uma oportunidade para que eu fique em paz com a minha consciência. Eu, na verdade, coloque um tampão sobre ela, né? Dê uma desculpa para mim mesmo, como se isso fosse possível, para não ter que agir naqueles pontos que são mais necessários para mim. A necessidade do outro que surge no meu caminho, ela é uma necessidade primeiramente minha de ação. Primeiramente de eu me mexer em algo que está parado no meu contexto íntimo, em algum sentimento que eu não estou movimentando, em algum potencial que eu não estou movimentando, por um interesse pessoal, em razão do meu tormento, né, dos meus desejos inferiores, fica parado e no momento em que eu sou chamado ao bem, há a oportunidade de eu colocar isso em movimento. Por isso que é muito importante a gente pensar se realmente no que nós estamos fazendo, nós estamos nos colocando em ação para servir ao próximo, saindo do nosso contexto íntimo e indo em direção à necessidade do outro. O que vai pedir da gente, né, naturalmente, um maior grau de atenção do que simplesmente doar coisas ou tentar fazer alguma coisa para passar diante de uma obrigação, né, perante a nossa consciência. Vai pedir conhecer o próximo, vai pedir se aproximar, vai pedir se movimentar em alguma coisa que talvez para nós seja difícil de fazer, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de estreitar a relação com as pessoas. A gente tem dificuldade de se preocupar verdadeiramente com o outro no dia a dia, né? Mesmo por que não seja pessoalmente, como na situação que a gente tem agora, buscar se aproximar do outro. Até nas coisas mais simples, como dizer um oi, como é que você está? Então, essas situações, normalmente, elas nos impelem a isso e nos fazem crescer e desenvolver. Mas é preciso que a gente não perca de vista a consciência, né, do que é realmente que está me movimentando nas ações que eu tomo. Bom, era isso que a gente tinha por hora. Depois, se tivermos mais perguntas aí do outro lado, a gente aguarda os comentários de vocês no fim da live. Por hora, passo para o Rodrigo para a questão 903. Vamos lá, Rodrigo. Tá, vamos lá. O Rê, acho que não precisa projetar, tá? Porque eu vou aos pouquinhos. Na questão, boa noite a todos, na questão 903, Allan Kardec ele pergunta o seguinte: incorrerá em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? É uma resposta bem trabalhada que começa dessa forma: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque faltará com a caridade. Ele começa dessa forma, os espíritos superiores a responder. Vamos tentar contextualizar esse estudar o defeito do próximo. Vamos pensar naquelas pessoas que estão próximas da gente. Família, ambiente de trabalho, equipe no centro espírita, onde desenvolvemos nossas ações. É muito comum, infelizmente no nosso nível ainda de evolução, o que esse lado sombra do outro, esse lado ainda cheio de tormento do outro, nos incomodar muito. O jeito de ser da outra pessoa, o que ela fala, o jeito que ela é, não raro acaba tocando em pontos vulneráveis nossos. E isso nos incomoda. Porque gostaríamos
que a coisa fosse do nosso jeito. Então, se eu vejo uma pessoa que quer dar ordens, mas eu que quero dar, aquilo me incomoda. Se eu vejo uma pessoa que tem determinados pensamentos, certas ideias, toma determinadas decisões diferentes da minha, eu também não gosto. E temos que tomar cuidado porque às vezes me desagrada, inclusive o que ela tem de lado positivo. Só que aquele lado positivo, quando me obscurece, quando deixa de me projetar perante os outros, às vezes aquilo também para mim se torna um ponto negativo. E como víboras, no dizer lá do Evangelho, as víboras são miméticas, mudam de cor de acordo com o ambiente, nós passamos a utilizar aquele suposto ponto negativo da pessoa para difamá-la. Numa roda de conversa, quando alguém elogia aquela pessoa, como a gente já estudou o defeito que ela tem, porque a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Vamos convivendo com a pessoa, vamos percebendo esses pontos que, no nosso modo de entender, são incorretos. E aí começamos a falar para esse, falar para aquele. Se alguém elogia, pode acontecer de a gente falar, tudo bem, ela faz isso, mas vocês viram o que ela já fez? Vocês não sabem aquilo que já aconteceu. Então, quando a gente estuda no dia a dia o defeito do outro, para comentar desse defeito, para divulgar esse defeito, para criticar a pessoa que age, dizem os espíritos que estamos em culpa porque faltamos com caridade. Faltamos com caridade. Daí vocês poderão perguntar, poxa, mas será que eu tenho que ser cego para não perceber que algumas pessoas realmente agem, pensam, falam coisas que não deveria? Que tem pessoas que estão atormentadas por aí, perturbadas, que trazem dificuldade no ambiente em que elas estão? Tá tudo em paz, de repente aquela pessoa chega, causa aquele tumulto, traz irritação. Eu preciso me cegar diante disso? Não. É a continuação da resposta. Olha o que ele fala. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Então, vamos lá. Agora, ele já avançou. Estou percebendo as dificuldades do outro, esses pontos negativos do outro. Se eu utilizar isso para corrigir em mim aquilo que me desagrada na outra pessoa, começo a ver de outra forma a situação. Primeiro, por que eu fui atraído para aquele campo de ação dessa pessoa? Vamos pensar alguém, tá, próximo de nós, cujo modo de vida me incomoda, nos incomoda. Por que estamos juntos? Por que estamos juntos? E às vezes, quanto mais a gente vai tendo proximidade com essa pessoa, mais vamos identificando esses pontos que talvez nos desagrade. E aí, espera um pouquinho, a gente tem duas alternativas. Ou viver nesse tormento que nós não queremos mais, ou aproveitar essa situação para avançarmos no nosso processo de evolução. Como? O que me desagrada no outro, por que tem repercussão em mim? Quantas vezes, talvez no meu passado, eu já não agi daquela forma? Talvez o que me desagrade nele seja porque me provoca algo que eu tenho que mudar. Talvez me incomode até uma construção do outro, que eu falo que é negativa, mas que eu queria. Então, olha como que a gente começa a observar até, e de forma clara, o nosso tormento. Talvez eu falo daquele porque o que ele faz dá certo. Nossa, a pessoa tem uma iniciativa, da gente falar iniciativa porque ela quer aparecer. Esse quer aparecer só para os outros. Mas talvez seja uma habilidade que ele tem. E como eu não tenho aquela articulação, aquilo me incomoda. Então, deixa eu estudar em mim.
Estou percebendo em mim inveja. Talvez eu perceba que, através dessa pessoa, eu tenho que desenvolver paciência. Se aquilo que ele fala me irrita, por exemplo. Se essa pessoa, no entanto, faz algo que do meu ponto de vista, é reprovável, tenho que fortalecer aquilo na minha intimidade para não incorrer nas mesmas coisas que eu estou apontando. Porque não raro aquilo que nós condenamos no outro, nós acabamos por fazer, porque somos direcionados à prova. Quando criticamos, quando julgamos alguém, estamos ali recebendo o nosso convite para passar por aquela situação, para identificarmos como nós iremos agir naquelas condições. Olha o risco de julgar, de condenar alguém. Ah, esse não trabalha, esse não faz nada, esse é preguiçoso, esse não está com depressão coisa nenhuma, esse é isso, aquele é aquilo. Espera um pouquinho. É fácil apontar o dedo. Mas diz um ditado que quando eu aponto 1, 3, vou até colocar aqui na câmera, apontam para mim. E 1 aponta para o alto, significando que, na dúvida, quem sabe é Deus. Quando eu aponto para o outro e esses 3 indicando para mim, falo o seguinte: você, se nem Jesus condenou a mulher pecadora, onde estão, mulher, aqueles que te condenaram? Vai e não tornes a pecar. Eu também não te condeno. Então, se nem ele, que tinha condições porque era puro, imaginemos a nossa situação. Então, cabe o quê? Reflexão. Cabe refletir. Continuam os espíritos superiores. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Se eu percebo que realmente aquela pessoa tem falhas, tem dificuldades, vamos utilizar de indulgência? Indulgência, dulçor interno, ver o bem que atenua o mal, encontrar uma explicação evangelizada diante do erro alheio. Qual a construção espiritual que essa pessoa tem? Quais as condições que ela está passando? Ela tem os recursos que eu tenho? Como foi a infância, a adolescência, a juventude desse espírito? Em última análise, nós não sabemos talvez o esforço que ela tenha feito para não cair e acabou caindo. Não me cabe julgar. O que me cabe? Tenho condições de auxiliar? Posso, de alguma forma, contribuir para que ela melhore, para que ela não volte a fazer isso, para que ela tome um outro rumo? Se eu estiver disposto a estender essa mão, é a segunda milha. É estender a outra face. Estarei contribuindo. Se não, tentar, de uma forma plausível, não condenar. E, em última análise, Deus que é Pai, ele sabe os destinos desse filho e ele tem recursos para mudar essa pessoa. Agora, por que estou junto? Né? Por que essa situação se aproximou de mim? O que eu posso aprender diante disso? Continuam os espíritos. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Talvez aquilo que eu estou censurando eu não faça, mas eu ajo de acordo com o evangelho em tudo. Talvez eu não roube, talvez eu não mate, desvie recursos, mas o que eu ainda faço que talvez deixe a face dos amigos espirituais, do meu mentor, ainda vermelha quando observa aquilo? É uma advertência do próprio Evangelho para que a gente não faça aquilo que venha enrubescer a face dos nossos benfeitores, ou seja, será que eu ainda tomo certas ações no meu dia a dia, as ocultas, que mereceria reprovação? No mundo dos espíritos, que nada fica encoberto, diante daquele proceder, qual seria a resposta? O que eu faço quando não tenho testemunhas encarnadas?
porque as desencarnadas estarão sempre, mas o que eu leio, o que eu vejo, o que eu falo, quais as mensagens que eu envio, o que eu penso. Quando Jesus vai trabalhar aquela questão do adultério no Evangelho, fica claro que muitas vezes a adulteração a partir de um pensamento malsão, a ideia que queria fazer algo, só que a sociedade não permite, já é uma responsabilidade que a gente leva adiante. O querer fazer, mas não poder. Então, antes de julgar o outro, o que eu tenho em mim que precisa nova construção, que precisa acerto? É isso que a gente tem que trabalhar, né? Avançando um pouquinho mais, tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Olha, desenvolver, porque talvez a gente esteja diante daqueles que representam o que nós fomos. E para que a lição fique bem assimilada, nós convivemos com esse. Então, vamos imaginar uma pessoa dura, um chefe duro, você já foi duro muito no passado. Para aprender o que o outro sofre, não voltar a fazer, então hoje você está tendo essa oportunidade de sentir ainda mais a experiência e arquivá-la de uma forma que não venha perdê-la mais. Na pergunta, olha que interessante, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Vamos fazer uma pergunta? Nós estudamos as virtudes alheias? Essa pessoa que a gente está pensando que nos traz as dificuldades. Ao longo dessa pergunta, muitas vezes vem na mente fulano, beltrano. Vamos estudar um pouquinho a virtude dele? Se eu enxergo tão claramente o defeito, por que eu não consigo enxergar o ponto luz dele, o ponto positivo dele? Porque vocês concordam que o defeito é transitório? O defeito é passageiro. Como a gente está numa ascensional evolutiva, vai chegar uma hora que isso daí vai fazer parte do passado. Mas e o potencial espiritual desse ser? É esse potencial, é essa virtude, ainda que esteja em germe, que os bons espíritos observam em nós. É essa luz que Jesus viu num Saulo e foi resgatá-lo. Quem resgataria Saulo em sã consciência? Eu fugiria dele. Ele estava indo, imagina, ele está chegando no centro para acabar com o centro espírita, onde a gente está. O que a gente faz? Nos preparamos. Né? Se possível, né, reforcemos a guarda. Jesus vai ao encontro desse espírito, resgata-o e coloca ele para ser um dos principais divulgadores da sua proposta e mensagem, porque aquele defeito de Saulo, a vaidade, o orgulho, aquela dureza que ele tinha, ficariam para trás. Agora, a fidelidade dele, a coragem, o ânimo, isso ele não perderia. Então, vamos apostar nesses valores, porque ele vai crescer. O que Jesus viu em Maria Magdala, uma mulher viciosa, mas que ao travar contato com a verdade, ao se identificar com o pensamento divino, ao se conectar com Deus, o que ela fez? Uma virada total na vida. Olha que força tem essa mulher, Teresa d'Ávila, reencarnação dela. E já ouvi, Divaldo comentando da nova reencarnação de Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá. Falo porque vi numa entrevista. Como que é a ascensão desse espírito? E Zaqueu, aquele homem ainda, né, que trabalhava ali com os recursos, com a coletoria, chefe dos coletores, ainda eivado de culpas, de complexos, porque alguém que fala, ao encontrar Jesus e receber a sua mensagem de que se fraudou alguém, devolveria quadruplicadamente tudo que tinha, dividiria com os pobres. E se fraudou alguém, devolveria de forma quádrupla. É porque sabia que tinha feito. E como foi essa escala de Zaqueu a Bezerra de Menezes? Essa evolução de espírito ao longo do tempo, doando até o anel de formatura de medicina nessa última jornada reencarnatória. Esse espírito que
se doou. Jesus vê esse potencial. E da mesma forma, ele vê o potencial que está em nós. De você, que muitas vezes fala, eu não valho nada. Eu sou um peso na terra. Eu quero voltar, igual eu já ouvi, eu quero desencarnar, voltar logo na espiritualidade para reencarnar de novo numa outra situação, porque essa eu não aguento mais. Ninguém foge de si mesmo. Ninguém consegue fugir da vida. Temos que modificá-la enquanto é tempo, enquanto está em nossas mãos. Então, para fecharmos e passarmos ao Adão, aproveitemos esses momentos de contato com aqueles que são difíceis, porque são os nossos educadores. São aqueles que no dia a dia nos fazem exercitar potências espirituais, novos sentimentos, novas construções a desenvolver. Valorizemos esses professores. Vamos lá, Dom? Então vamos lá. A questão nossa é 904, né? É culpado o que sonda os males da sociedade e os desvenda? Os espíritos respondem: isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só quer fazer escândalo, é um prazer pessoal que se proporciona, apresentando quadros que são, em geral, antes um mal do que um bom exemplo, o espírito faz uma apreciação, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Quer voltar, Renato? Pra gente... Aí. Eu queria chamar a atenção por esse, logo no início aqui. Isso depende, resposta dos espíritos, isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. O cuidado que a gente tem em passar para frente uma notícia. Estava comentando aqui com o Renato antes de iniciar. Simplesmente sem medir as consequências do que pode provocar no outro aquilo que eu estou passando. Ultimamente, a gente está mais parado, né? Eu até comentei hoje com quem? Não sei se foi com o Rodrigo, hoje à tarde, se a gente estava conversando junto, ou com o meu irmão, e várias vezes eu estou escrevendo algo, respondendo algo, depois eu apago tudo. Mas, porque você acaba sendo responsável por aquilo que vai propagar no outro. E esse outro, no outro, e no outro, e no outro, e a gente passa a ser um elo de ligação, né, com o mal. Desvendar o mal numa sociedade não é tão mal assim. Depende da intenção da pessoa. Se eu sei que algo que possa ocorrer vai atrapalhar aquele meio, né, o meio vai ser prejudicado por um plano oculto, alguma coisa, e eu desvendar, é um bem que eu faço para a sociedade. Não posso me omitir diante da situação. O mal, ele prolifera porque os bons são omissos diante da situação. Agora, o que leva você a divulgar, você tem que analisar o sentimento que está por trás. Às vezes é o sentimento apenas de diminuir o outro, quebrar a imagem do outro, diminuir a imagem do outro, né? Fazer algo bastante prejudicial para o outro, escandalizar o outro, difamar o outro, ter prazer em fazer isso. Eu vou ter prazer em passar uma notícia agora que é ruim para um amigo meu que está numa boa na casa dele, com a família, recebe aquela notícia e fica triste. A notícia é ruim. A notícia é ruim. Então a gente tem que pensar muito nesse aspecto, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Porque os espíritos falam, um escritor, né? Estamos falando lá de 1857, mas hoje nós estamos
Estamos aqui na internet, aqui na rede social. Quanta facilidade a gente tem de passar notícia um para o outro. E somos responsáveis do mesmo jeito por ela. Então, cuidado, eu vejo assim, a gente pensar bem o que a gente sente naquilo. O que eu sinto em transmitir. A questão 904A é uma sequência, porque Kardec pergunta aos espíritos: como julgar, nesse caso, a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Como julgar isso? Qual a responsabilidade disso? Diz os espíritos: isso nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, procura aproveitá-las. Se escreve más, é uma questão de consciência que a ele diz respeito. De resto, se ele quer provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar os preceitos no seu próprio exemplo. Vou me fazer valer aqui no estudo que nós fizemos antes da quarentena, em nossa casa. Eu acredito também que no último encontro nosso, no mês de fevereiro, né, quando da casa nós trabalhamos, para a gente entender o que se passa. A nossa face, a face do corpo nossa, né, é a face, que a gente está olhando. A face do espírito é a região do sentimento acumulado, né, próximo ao cardíaco. Uma concentração fluídica de pensamento que foi sendo repetido e acumulou esse sentimento aí, que tem bons e maus fluidos. Quando a gente recebe uma notícia, se ela é boa, a gente sente uma motivação. Uma notícia um tanto desagradável, o coração bate mais acelerado, né? Tudo uma situação mais complicada. Por quê? Porque a face do sentimento, a face do espírito, que é o sentimento, ele provoca uma emoção no ser encarnado. Você vai ver que uma pessoa vai entristecer ou se alegrar, de acordo com o que ele recebe, a notícia ou transmite a notícia. Do sentimento, tem uma ligação direta com o pensamento. Então, o sentimento gera emoção, mas o sentimento tem uma ligação direta com o pensamento. O pensamento já é questão do cérebro, porque o cérebro é um emissor de ondas, da natureza do que eu estou sentindo. E essas ondas, elas vão para o espaço. E eu emito ondas do que eu estou sentindo e recebo ondas do que os outros sentem e me enviam. E eu aguardo. Então, é uma questão de comunicação constante. Sentimento, pensamento, ondas. Né? No que eu tenho emoção, eu tenho uma emoção, que eu vou pensar e emitir ondas, eu crio uma ideia. O que é uma ideia? É uma concentração fluídica de uma imagem que eu fui montando em minha mente. Então, eu recebo uma notícia, eu leio ou eu ouço, automaticamente eu vou sentindo, vou pensando e vou gerando uma imagem dela. Aonde está gerando essa imagem, essa ideia? À minha volta, é um campo mental. Com essa imagem agindo, vivendo à minha volta, ela, que é uma ideia, né, ela vai para um campo onde eu tenho que ter uma reação, vou agir com essa ideia. Ou através de uma atitude, ou através de palavra. Boa, essa ideia foi boa, eu vou ter uma atitude, uma postura muito boa, eu vou ter palavras sãs, maravilhosas. Se a ideia for má, eu posso ter atitude e palavras ruins, né, e más. Atitude e palavra, quando eu tomo essa iniciativa, elas geram as minhas ações e essas ações repercutem no meio onde estou. Então, o cuidado que a gente tem de transmitir uma ideia para frente, que eu estou tendo ela,
está quando eu a escrevo, quando eu falo, quando eu escrevo, que é uma atitude que eu estou tomando. Essa ação que eu estou colocando, dessa ideia, vai repercutir no meio, no ambiente em que eu estou vivendo. E eu sou responsável por ela. Os espíritos falam dos escritores, mas hoje em dia, até o Renato fez essa... Todos nós somos escritores, não é? Que todos nós transmitimos ideias. Então, cabe a gente um recurso da gente... e é muito rápido tudo. É muito rápido. Não dá para você falar, agora eu vou só sentir, agora eu só vou pensar, agora eu estou tendo emoção. Não, ideia... Não, é tudo muito online. Muito online. No meu entender, a gente teria uma condição de bloquear a postura nossa, a atitude nossa, a palavra nossa, para que esse pensamento fique somente conosco e tenhamos mais tempo para bloquear se for ruim e aprimorar se for bom. Passar por... E não ser apenas um instrumento de um transmissor de notícias de naturezas mil. Eu sou responsável por todas elas se eu transmitir. Sem contar, isso é muito sério, que quando a gente dorme, o corpo dorme, que o espírito deixa o corpo, fica ligado apenas pelo perispírito, a primeira coisa que nós, quando dormimos, nos deparamos são com as nossas ideias. O campo mental nosso. Então, imagine se nós fabricarmos durante o dia, sermos agentes de notícias escandalosas, criando essas imagens em nossa volta. Quando a gente vai dormir, vamos deparar com tudo aquilo que a gente provocou. Né? Tudo aquilo. Isso é no livro Pensamento e Vida, no final dele, no último capítulo, Emmanuel explicando. O espírito, ele esculpe, a palavra certa é esculpir. O pensamento dele vai materializando. A ideia é a materialização do pensamento. Então, o cuidado que a gente tem, principalmente nesses dias, é sempre, mas nesses dias que nós estamos vendo um cúmulo de notícias, uma hora para lá, outra hora para cá, se a gente não tiver um critério de ponderação, nós simplesmente vamos entrar no meio dessa tempestade aí, passando por ela, sendo agente fabricador para aumentá-la, né? Então não fica assim apenas dizendo assim que os espíritos, os escritores são responsáveis. Todos nós somos. Na atual conjuntura, todos nós somos. Aquilo que eu transmito ao outro, eu sou responsável pelo que o outro vai sentir. Sou um agente. Tem que pensar nisso. É isso que eu ia dizer. A questão seguinte, Renato, fica para a próxima mesmo, que não vai dar tempo. Tá bom? Mas é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Muito bom. A gente recebeu alguns comentários aqui. E, pessoal, fiquem à vontade para colocar as perguntas, comentários sobre os temas que a gente discutiu. Eu queria puxar uma do Eric aqui, vai dar para a gente comentar, Eric, nosso companheiro da evangelização. Ele fala o seguinte, ó: quando fazemos o bem, querendo sermos corretos e agir bem, mas pensando em mim. Por exemplo, agir no bem, mas pensando em se melhorar e não no próximo. Talvez até pensando em uma recompensa para si, mas no plano espiritual. Seria uma ação perdida por não querer o bem para o outro, mesmo agindo? O Eric, a sua pergunta é tão boa, mas tão boa, que Kardec fez ela, no Livro dos Espíritos, tá? É a questão 897. Kardec pergunta exatamente isso, tá? Aqui, ó: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Ou seja, no fundo é aquela situação em que Kardec pensa, bom, mas tá bom, eu estou fazendo isso não porque eu quero o bem de alguém, eu quero o meu bem, mas eu quero o meu bem, né, do ponto de vista da minha melhoria, do meu progresso, da minha evolução.
E aí os espíritos respondem uma coisa muito interessante, né? O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Isso é o que eles colocam no 897. Aí, se você seguir no 897A, ele vai dizer o seguinte: o prazer de servir a Deus já é alguma coisa. Agora, quando eu consigo chegar num determinado estágio da minha existência como espírito, que eu consigo fazer o bem, porque eu estou sentindo a necessidade desse bem para o próximo, é porque eu já consegui atingir um estado de sentimento que vai naturalmente me levar a um progresso espiritual, tá? Mas isso é algo, cara, que da maneira como eu sinto, né? Depois o Adão Rodrigo complementa. É uma escadinha que a gente vai subindo aos poucos. O bem a gente começa fazendo sem entender muito bem porque faz, né? A gente tem a oportunidade de ir e faz por impulso, faz porque está junto com alguém, faz de qualquer forma. E na experiência de fazer, a gente vai sentindo o outro e vai ganhando esse desinteresse maior. Tá? Esse ponto, talvez, que você colocou é a situação assim, bom, eu preciso ir, porque a minha consciência está dizendo que eu preciso. Né? Ouvi um monte na casa espírita, participei de estudo, estou vendo as pessoas aí, cara, eu preciso ir porque, né? Então é um estágio necessário para quando a gente começa aí, a gente começar a desenvolver o sentimento. Eu queria completar, um dos pontos mais difíceis é assumir aquilo que a gente aprendeu em termos de Jesus no nosso dia a dia. Principalmente com grupos tão heterogêneos, com grupos de pessoas que pensam e fazem coisas tão diferentes. Né? Esse sim, sim, não, não, que Jesus nos recomenda, seja seu modo de falar um simples sim, um simples não. O que passar disso já vem do maligno. É uma definição, porque não raro a gente gostaria de ficar com um pé em cada barco para não desagradar. É a posição morna, né? Fico ali, olha, eu sigo o evangelho, mas não sou tão ortodoxo. Sou espírita, mas o que os outros vão pensar de mim? O grupo não vai me aceitar. Será que eu vou conseguir a promoção se eu não tiver os mesmos hábitos dos meus chefes? Daí te convidam para um happy hour, né? Hoje em dia o happy hour está mais difícil, mas agora já desenvolveram até pelos mecanismos da internet. Já sei de happy hours pelo computador. Né? A pessoa coloca as bebidas alcoólicas ali na frente do computador, os comes, e um fica olhando para o outro e conversando. Só que a gente não bebe alcoólico, e aí? E aí a gente vai para uma reunião e sai de lá, eu não bebo alcoólico, eu não faço isso, não faço aquilo. Já temos essa força para assumir, né, aquilo, a postura do espírita cristão, de falar, não, eu não bebo, não, eu não faço isso. Ah, mas você não fala palavrão, você é careta. Não, eu não falo palavrão. E esse assumir realmente é difícil, mas sabendo que isso daí é algo que está sendo favorável a nós, é uma postura nossa, né, que tem que ser construída, a gente começa a praticá-la e com o passar do tempo é interessante, por isso que não dá para fingir quem nós não somos. Né? Comece a ser essa pessoa renovada que você quer. Chega um momento em que os convites para bebida param. Se você vai no happy hour, ninguém está falando para não ir, ninguém está falando para parar até na frente do computador, mas você continua com os seus hábitos. Agora, morigerados, equilibrados, e a pessoa começa a te respeitar porque sabe que você não bebe. Né? Desistiram de falar isso para mim. Daí o Rodrigo não bebe. Daí já separavam o quê? O chá, separavam o suco, não sei o que lá. Porque se a gente começa a ser aquilo que nós não queremos mais, ou fingimos uma posição, daí começamos a entrar em choque com a nossa consciência. Daí é uma situação difícil. Então, sabendo que aquilo não é o ideal, mantenha-se firme. E essa postura chega no momento que você a incorpora, você a constrói de forma sólida, e aí, se os outros também pensarem em alguma coisa, você é assim. Isso que importa, né? A consciência está provando esse hábito superior. Avança.
Muito bom. Adão? Mais alguma aí, Renato? Temos alguns comentários aqui, vários comentários pertinentes do pessoal. Priscila colocou vários pontos aqui, bastante importantes. Luiz Roberto, todas... Fala lá, vai lá, vai lá. Detalhe, ainda para completar o que eu estava falando aqui, porque depois que eu terminei, eu fiquei pensando, pô, uma história de Jesus. Está no livro Pontos e Contos, se não me falha a memória. Faz tempo que eu li, mas vem a calhar. Jesus estava com Pedro seria um restaurante na beira da estrada, né? Um lugar simples que servia refeição. Eles estavam ali descansando. E passou um viajante, conhecido de Pedro, que vinha de Roma. Pedro o conhecia. E começaram a conversar. E Pedro perguntou como que estava Roma. E o cara falou, tá do mesmo jeito, tal, né? César continuou apontando as deles, tal, falou e foi embora. Não é que foi embora. Pedro começou a comentar. E Pedro falou mais de Roma. Tão mal de Roma. E falou tão mal de César. Que Jesus só ouvia. E falou. Aí o companheiro dele, o amigo dele, despediu, foi embora, ficou Pedro e Jesus. Jesus falou para Pedro. Pedro, eu não sabia que estivesse em Roma. Conheceste Roma. Não, senhor, nunca tive em Roma. Então conhece César? Não, senhor, nunca vi. Como é que falaste tão profundamente de Roma e de César? Não, é que eu ouvi dizer. Então, o cuidado mesmo que a gente tem de passar notícias, passar coisas sem a gente conhecer profundamente a pessoa, a situação que o leva, né? O sentimento que o traz. Completando só coisa do amigo Eric aí, de fazer o bem, que a gente faz por impulso no começo, faz para tirar da frente logo. Né? Vamos tirar isso da frente, Rodrigo? Né? Faz logo, assim. Mas tem uma frase que Jesus fala, em algum ponto do Evangelho, que ele fala assim: todo o bem que eu faço, não sou eu que faço. É o Pai que age em mim. É profundo isso. Existe uma neutralidade nossa do que a gente vai estar pensando, do que a gente está entendendo, do que a gente julga. A gente se neutraliza. E faz como se o Pai estivesse impulsionando a gente a fazer. Só isso. Que bom se a gente chegar nesse ponto de ver determinada situação e ter isso como convicção. Eu vou fazer, mas não é nem pela minha vontade, é pela vontade do Pai. Eu ainda não tenho essa vontade eminente, forte de ir lá e sentir mas eu vou pela vontade do Pai. Né? Vou lá porque é o Pai que está pedindo. Né? É o Pai que está pedindo. É isso aí. Muito bom. Já que vocês lembraram de Jesus, um dos comentários aqui, foi a Priscila que colocou, fala de Jesus, e na questão do julgamento, que a gente estava falando, que o Rodrigo explorou bem. E aí, Rodrigo, eu vou pedir para você complementar, que eu acho legal a gente trazer essas lembranças de Jesus do Evangelho, né? Ela lembra da passagem da mulher adúltera, né? E a postura que Jesus teve diante da mulher adúltera, sentando e escrevendo no chão, enfim. Como é que a gente... Ele se nivelou, né, fazer Renato? isso, né? Ele se nivelou, ele não se colocou como superior, embora fosse o governador espiritual do planeta, né?
e com toda aquela luz, com toda aquela possibilidade, imagine um espírito sem erros ali, né, um espírito puro, no entanto, se compadeceu. Vamos imaginar a piedade desse espírito? Porque às vezes a gente se apiada com aquelas pessoas que estão em sofrimento físico, né? A gente observa alguém numa cama de hospital, alguém num asilo, isso comove a gente. E aquelas pessoas que estão em erro, será que a gente tem essa sensibilidade projetando o futuro? Uma pessoa que às vezes a gente coloca descargas de ódio, infelizmente, porque a pessoa desviou isso, porque não abre mão daquilo, né, que poderia favorecer tantos. Nós, às vezes, disparamos em relação àquela pessoa um dardo venenoso de vibração, mas a gente não consegue trabalhar uma piedade ao ver a consequência daquele ato, né? E Jesus ali, ele se nivela naquela mulher sem julgamentos, porque quando a gente critica o erro do outro, quando julga o outro, é mais uma alfinetada que a gente finca. A pessoa sabe que errou. Quando a gente erra e alguém chega assim e fala, ó, tá vendo aqui, ó? Vamos imaginar que a gente está limpando a casa nessa época. E você sabe que não limpou direito. Em algum lugar ali, você deu aquela disfarçada, daí a esposa chega e fala, tá vendo ali? Por que você fez aquilo? E você sabe que você tinha deixado aquilo. Nossa, você fala assim, poxa vida, você fica com uma vergonha, porque você sabia que dava para fazer diferente. Então a pessoa vem, às vezes, e aponta, não estou falando que Carolina Cascaldi fez isso, mas a pessoa chega e aponta o erro. Imagine se ele falasse para ela, você realmente é uma adúltera, e não sei o que lá. Ele, primeiro, ele tem condições disso, mas ele não fez. Como agiu o esposo dela? Como ela foi seduzida? Quais as expectativas dela? Olha, ele conhecia toda a história. Mesmo assim, ele não teceu comentários. E às vezes a gente condena e julga sem saber uma vírgula além do que a gente está vendo daquele momento. Né? Quantas pessoas às vezes passam por um lugar, olha o risco de eu passar em algum lugar, ver um amigo meu de mão dada com uma mulher, começar a contar para os outros sem saber que aquela mulher pode ser a irmã dele. Já imaginaram uma situação dessas? Ou uma prima, ou uma mulher que ele ajudou a atravessar a rua, a gente não sabe a condição, só que o nosso pensamento mal projeta isso, e a consequência disso tudo? Né? Então Jesus ali, ele se nivela, vê o potencial daquela mulher, que com certeza marcou. Com certeza marcou. Olha, há tempos atrás, Divaldo passa uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes que fala o seguinte, Dimas já se encontra redimido. Sabe quem é Dimas? O ladrão que estava com ele, que foi um dos crucificados. Né? Dimas já se encontra redimido. Então, é uma experiência no erro, mais espiritual com o Cristo, que marcou profundamente aquele espírito e não precisa fazer nada. O tempo faria o serviço, ele só estimulou, vai, não compactuou com o erro, não tornes a pecar. Não faz mais isso. Tá? Se você sair desse erro com esse propósito de não fazer de novo, você vai se fortalecer tanto. Vamos imaginar a última vez que a gente pisou na bola, que a gente errou? Esse erro que você está lembrando agora, coloca assim, ó, nunca mais vou fazer. Já não dá esperança? Falou, poxa, aquilo lá nunca mais vou fazer. Não, você vai viver séculos incontáveis para frente, milênios sem fim, e não vai fazer mais esse erro. Já não deu um estímulo? Olha, realmente, porque às vezes eu estou preso numa pessoa que eu maltratei lá atrás, que já desencarnou, que eu falei algo, como que eu vou recuperar? Igual já contei aqui, da mulher que fez um aborto com 18 anos, ela já estava com 70 e achava que ia mal no plano espiritual por causa disso, mas não buscava a reparação. Então, ao invés de se fixar nisso, vê o potencial, aquilo que pode alçar. E Jesus viu isso, se nivelou e estimulou aquele espírito a se recuperar. Né? É o que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta estão aguardando da gente também como atitude. Ao invés do julgamento, uma palavra de estímulo para que junto ela se erga e continue aí na sua marcha, né? Inclusive do ponto de vista da educação, né? Aliás, amanhã, sábado à tarde, a gente vai ter um encontro com a Milena, a Beth, nós vamos juntos tratar de educação, né?
dos espíritos, e a gente tem aprendido que a questão do julgamento é exatamente um dos que mais, às vezes, direcionam para o caminho errado a nosso processo de educação das crianças, porque a gente foca nos seus erros, nos seus equívocos, que precisam ser corrigidos, obviamente, né? Nós estamos aqui também para auxiliar, mas nesse processo a gente deixa de enxergar o potencial que esse espírito trouxe e que pode colocá-lo no caminho do bem e auxiliar, inclusive, nas correções de rota que tem que ser feitas, né? São hábitos mentais que a gente carrega e precisa estar muito atentos a ele. Eu fico imaginando o que aquele ato de Jesus causou na consciência de quem estava com a pedra na mão, né? O quanto isso deve repercutir na nossa intimidade. Eu diria que é um dos pontos para a gente estar mais atento na nossa onda mental atualmente. Muito bom. Bom, pessoal, temos vários comentários aqui. Eu queria agradecer a todos que participaram. Priscila, Luiz Roberto. Luiz Roberto, não falei na limpeza da casa, não, viu? Até porque eu não fiz. Eu peguei outra parte do serviço aqui de casa esses dias. Denise, chegou atrasada, mas a gravação fica aqui, tá? Na página. Então, se você quiser assistir o começo depois, é só voltar daqui uns minutinhos. Na página do YouTube também, viu? Boa. Na página do YouTube a gente coloca também. Boa. Então é isso. Maria do Carmo, Regina, Leandro, Creuza, enfim, todos que estiveram conosco aqui, que deixaram comentário, a gente agradece pela participação. É muito bom sentir que a gente está junto, nem que seja apenas pelo computador. Então a gente encerra por hoje, tá, pessoal? Então, lembrando a sequência da programação nossa, enquanto tivermos a quarentena, a gente volta no domingo para o estudo do livro. Aliás, voltamos amanhã já, né? Como eu falei, para o livro Educação dos Nossos Filhos para a Nova Era. Amanhã, 14h30, aqui no site do Caminho mesmo, do Face. Domingo, estudo do livro Boa Nova. E na terça-feira, a gente volta com o estudo de O Livro dos Espíritos para as perguntas seguintes. Legal, pessoal? Vamos, então, para a nossa prece e nos encontramos na próxima ocasião. Adão, você termina para a gente, por favor? Eu vou, antes da prece, um comentarinho rapidinho sobre Jesus. No encontro dele com Saulo, na estrada de Damasco, quando Saulo viu ele, que caiu da montaria, ficou cego. E Saulo era um perseguidor dos cristãos, consequentemente, perseguiu Cristo. E sai dali cego e se direciona para uma hospedaria, levado para uma hospedaria, e Jesus vai para Ananias e pede que Ananias vai lá na hospedaria, conversar com Saulo, seria um passe nele para tirar as escamas dos olhos e ele voltar a enxergar. E estou aqui tentando lembrar quem me contou essa história, mas não vou conseguir lembrar. Não. Mas a pergunta é, por que ele não fez isso, o Cristo? Ele próprio não tirou as escamas dos olhos de Saulo, e ali mesmo Saulo já tinha, porque Saulo já tinha na hora ali desmontado, né? Senhor, o que queres que eu faça? Já tinha a mensagem. Por que ele não fez isso? E a resposta é para não constrangê-lo. Saulo sabendo que perseguia o Cristo, era muito, muito constrangimento para Saulo vê-lo consciente na frente. Não ia suportar. Então ele pede que no caso Ananias, faça o trabalho que ele poderia fazer para preservar Saulo do constrangimento. Assim também nós podemos muitas vezes, ao invés de responder A, engolir o A, se o A for machucar.
ao invés de ter uma atitude ríspida, às vezes, ou às vezes cheio de razão, mas pode machucar alguém, a gente pode evitar isso aí para não constranger a pessoa. Limpar a casa certinho, para não ter problema, né, Rodrigo? Fazer essas coisas certinhas. Né? Vamos fazer nossa Me entreguei. fazer nossa prece, então. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que envolva todos nós com a sua luz, como sempre faz, mas que nós podemos ter força para receber essa luz e nos iluminando com ela, para descobrir aquilo que a gente já tem condições de transformar intimamente, para perceber através dessa luz as coisas que já podemos realizar no nosso caminho, para através dessa luz observar os outros e ver quantas coisas boas tem muitas pessoas que estão junto conosco, quantas potencialidades possuem e que a gente usufrui delas, às vezes sem prestar atenção. Então, que a luz do Cristo possa favorecer, como sempre favoreceu para nós, mas que nós podemos cada vez mais nos beneficiar dessa luz. E que ela envolva a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, os hospitais, a todos. A falange de Ismael, que trabalha constantemente no Brasil, nos espíritos pela universidade, que envolva os governantes, as autoridades, presidentes, os ministros, para que as ideias da espiritualidade maior possam ir envolvendo a todos e amenizar essas vibrações tão difíceis que circulam no nosso planeta, no nosso Brasil. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Aí. Tchau, pessoal.